Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Taylor Talks. Eu sou Augusto, gerente de marketing, e hoje o nosso entrevistado é o gerente comercial da Bramil, Paulo Fialho. Seja bem-vindo, Paulo, e sinta-se à vontade para falar um pouco de você e da Bramil. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Paulo Roberto Fialho. Eu sou aqui responsável pela área comercial da empresa. A nossa empresa é um grupo composto por 27 empresas, né? Grupo Mil. E aqui eu sou responsável pela área comercial dos supermercados. Tem 21 lojas. É a maior rede de supermercados aqui do interior do Rio, na parte sul-fluminense. Então, tenho uma satisfação de estar aqui ingressando e trabalhando com o grupo, trazendo a minha experiência para somar aqui. Bom, o Bramil é uma das grandes redes de supermercados aí no Rio, como você mesmo comentou, né? E agora a gente tem uma coisa tão comum hoje no cenário nacional, na parte de comércio, que é a questão do Black Friday. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como que vocês se planejam, né, para essa data tão importante no ano. Tanto a indústria tem já no histórico de vendas a semana do Black Friday, como os supermercadistas também, né? Como o varejo em si, em todos os segmentos e categorias, exploram muito bem a semana do Black Friday, né? E tem categorias e empresas que trabalham o mês todo. A gente é muito específico, a gente procura explorar aquele final de semana de fato da Black Friday. Então, existe todo um planejamento, um contato com nossos parceiros fornecedores, né? Alguns já trazem ações já desenhadas, já estão provisionadas, né? E existe toda uma estratégia de atender o nosso público, nossos clientes, com preços realmente arrasadores. Então, o planejamento é feito com antecedência, as compras, os preços são definidos em caráter de parceria entre os fornecedores e nós, da equipe comercial, enfim. Essa é a nossa estratégia. Se você puder contar um pouquinho como é que é a relação de vocês com os fornecedores, como é que vocês trabalham eles especificamente para essas datas aí, como você mesmo falou, já tem uma estratégia até vindo deles, né? Então, como é que vocês lidam com isso? O que seríamos nós sem os fornecedores? Apenas lojas vazias. Então, assim, a gente tem as lojas, eu costumo falar assim, nós temos as lojas, vocês têm os produtos. E a gente precisa estar juntando isso num esforço em conjunto para atrair nossos clientes. Então, a questão da parceria é muito cultuada aqui no Bramil, né? O fornecedor ele tem uma ligação muito forte com a empresa desde o seu nascimento. Então, aqui, por hábito, a gente tem hábito e obrigação de atendê-los da melhor forma possível, né? Estreitar parcerias, isso aqui é lei aqui dentro, porque no varejo no passado existiam muitas redes que tinham uma aversão, os fornecedores tinham uma aversão por conta de tratamento, enfim. Nós aqui não, a gente preza muito por isso, a gente preza muito pela parceria. A gente não quer fazer o ganha, a gente tem que fazer o ganha-ganha, né? Essa é a grande estratégia nossa. Durante você falando, me veio à cabeça, né, que realmente a gente tem 3 meses no final do ano muito bom para o varejo, né? Em outubro temos o Dia das Crianças, em novembro agora o Black Friday, né? E em dezembro o Natal. Então, assim, é realmente um final de ano bom para quem se planeja, né, e consegue efetivamente executar as estratégias aí de venda, de trade, certo? Aqui no Bramil que a gente faz uma campanha muito forte agora, outubro, novembro, que chama-se Campanha Fantástica. E a gente termina a campanha com a Black Friday. E já cria uma percepção com a campanha de Natal, um cliente sentindo que no Bramil a gente tem preços bem agressivos, né? Porque junta a nossa campanha com a campanha de Black Friday, juntamente com o Natal. Então, é bem positivo todo esse período para nós, né? Como é que a Bramil, né, ela consegue se destacar frente aos seus concorrentes na estratégia Black Friday? Qual que é o segredo da Bramil para que ela tenha sucesso nesse período de tão bom de vendas? Para começar, em relação à campanha Black Friday, é a parceria com os fornecedores, né? A gente tem uma força muito grande aqui, tem um poder de barganha bem grande, então a gente tem uma parceria compatível. E dentro disso,
As nossas estratégias são de colocar produto com marca e preço. O produto tem uma marca com preço agressivo. Então, eu acho que, evidentemente, que a gente pesquisa o mercado, claro, tem toda uma estratégia, né, de análise de preços, né, de pricing, de regiões, que a gente está em várias cidades aqui no interior do Rio. Então, a gente avalia tudo isso antes de partir e definir os itens e os preços. Então, a gente não pode... já que nessa época a concorrência toda vai para a TV anunciar, a gente não pode arriscar colocar um produto e perder. Então, a gente tem que ser muito assertivo, né? E um tema muito polêmico até, inclusive, nessa questão de Black Friday, é algumas estratégias de algumas redes varejistas, lojas, né, que aumentam o preço um pouquinho antes para conseguir dar o desconto e falar que tem um desconto, mas no final é a mesma coisa, né? Como é que a Bramil trabalha com essa questão de credibilidade, que eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas como é que vocês trabalham isso para conseguir demonstrar para o consumidor que realmente é um desconto, é um período de vendas boas nesse sentido? Então, assim, o que acontece? A gente tem muito carinho, muito cuidado com os preços, né? Numa época dessa, recessiva, onde o mercado está, onde o consumidor está muito dolorido com relação ao poder de compra, né? Por tudo que tem acontecido, a inflação voltando forte, né? As indústrias com dificuldades em embalagem, tendo que ajustar seus preços, gasolina subindo. Então, tudo isso a gente coloca na conta e avalia bem antes de entrar com uma ação, né? Uma ação promocional, seja qual for, né? Principalmente na Black Friday. A Black Friday ela é caracterizada como uma campanha de preço diferenciado. E o consumidor, ele hoje, por estar fazendo assim, questão de descontos para poder aumentar o poder de compra dele, ele sabe preço. Ele tem condições de dizer que se é bom ou se é ruim. E a gente tem um cuidado muito grande. A gente tem um setor de pricing que é atuante, que pesquisa, que vê o que está acontecendo no mercado. Nós temos nossas ações promocionais normais ao longo do mês. E quando a gente vai para Black Friday, a gente vai realmente com preço de arrasar. A gente não vai brincar, né? Então, essa prática de elevar os preços não existe, mesmo porque a gente está na campanha. A gente já elegeu essa campanha como parte do calendário nosso promocional do ano. Então, a gente acaba uma campanha e entra com a Black Friday, ou seja, a campanha já está com os preços bem agressivos, né? Então, a gente entra com preços mais agressivos ainda na Black Friday. Outra coisa que também ajuda na estratégia, né, de sucesso aí da Black Friday é você ter mais de um canal, seja o canal físico aí nas lojas, né, ou também o e-commerce. Vocês têm um e-commerce, certo? Sim, temos o e-commerce. Nosso e-commerce está sendo desenvolvido, ampliado, a gente está aperfeiçoando, entrando em regiões onde a gente não tinha e-commerce. Nós temos lojas muito espaçadas, não é tão fácil a gente implementar o e-commerce, né? Então, a gente hoje tem praticamente metade das lojas já trabalhando no e-commerce. E a gente vai ativar naturalmente também ao longo da Black Friday com ações no digital também. E puxando um pouco até o gancho aí do e-commerce, recentemente a gente fez algumas estratégias de trade, né, junto, que foi o cashback. Se você puder comentar um pouquinho de como é que foi essa receptividade dos clientes, se o pessoal gostou. Nós também temos um trabalho de cashback que é muito ativo aqui, né? Claro que durante esse período agora da nossa campanha, que é como se tivesse um peso de aniversário, mas não é aniversário, mas a gente, ao longo dessa campanha, a gente recolheu um pouco o trabalho de cashback. Vamos voltar agora em dezembro. Então, a gente tem o nosso trabalho de cashback e com vocês foi excelente, porque a gente acaba trazendo uma fidelização, a gente traz informações importantes dos nossos clientes, né? Até para atendê-los da melhor forma, direcionar ações, tanto clientes de vocês quanto os nossos, que são os mesmos, né? E a gente precisa conhecê-los para poder atendê-los da melhor forma. Então, o cashback é uma ferramenta de venda, evidentemente, e uma ferramenta que vai fazer com que a gente conheça melhor cada vez mais os nossos clientes. Não, ótimo. E
para você saber, né, aqui teve ótimo resultado também, a gente implementou com alguns outros parceiros, mas eu tenho certeza que com a Abramil também foi um sucesso, né, como você mesmo falou, tá? E a ideia é sempre continuar com essa estratégia, essas oportunidades aí junto, não só cashback também, mas qualquer outro tipo de estratégia que a gente possa surgir e implementar junto com vocês aí, que com certeza é um parceiro de longa data aí, né, de sucesso, e que a gente sempre vai estar à disposição para que a gente possa desenvolver algo novo. Com certeza, não tenha dúvida. A gente tem que se reinventar, porque vender produto não é só preço, né? A gente tem que criar estratégia, criar alavancas de venda, né? E o cashback, como vocês bem fizeram aí, é uma das melhores alavancas que tem para a gente desenvolver e fugir daquelas ações tão somente de preço. Bom, Fiara, então, até para encerrar nossa conversa aqui, queria que você pudesse falar um pouquinho mais como é que você enxerga esse relacionamento que a gente tem de parceria, né, com a Terrios. Como é que é para vocês trabalhar com a Terrios? Como é que a gente tem ajudado vocês, né, na estratégia de sucesso, na receita de sucesso que vocês têm aí no interior do Rio? Então, especificamente com vocês, com a Teroz, a gente realmente é uma parceria de vários anos. A gente, como eu falei antes, a gente tem um carinho muito grande com os fornecedores, não é diferente com vocês. A gente está sempre olhando formas de desenvolver ações que vão desenvolver as vendas, enfim, fidelizar cada vez mais os nossos clientes. É uma parceria de sucesso que eu espero que continue por muitos e muitos anos. Bom, Fiara, então, em nome da Terrios, gostaria de agradecer muito a sua participação nesse episódio, o Terror Talks. Foi muito bom, tá? Essa parceria que a gente tem, eu acho super importante, tanto para nós quanto para vocês, eu entendo. E fica meu agradecimento novamente para vocês. Conto com vocês aqui também, sempre. E essa parceria, com certeza, vai por muitos e muitos anos. Constantemente, teremos novos episódios que serão compartilhados para o nosso time de vendas ou vocês podem acessar o nosso site. Até a próxima!